Mais um momento de esclarecimento. A palavra de Deus, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, no versículo 11, está revelado para nós a seguinte verdade: porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. A verdade de Deus nos revela o favor de Deus que nós não merecemos para oferecer ao homem a salvação. Salvação essa que toda a humanidade precisa e tem necessidade para não permanecer indo a juízo condenada. Então a palavra de Deus vai nos revelar que essa oportunidade de salvação Deus ofereceu a todos os homens, pelo seu favor, pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia para com o homem, não pelo merecimento de homem algum, não pelo mérito do homem, nem tampouco pela virtude. Amém? A palavra de Deus, ela nos revela que há um único meio de salvação, Atos 4:12. E esse único meio de salvação é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos revela que existe uma única porta de acesso a Deus. O homem precisa, na sua vida espiritual, na sua realidade espiritual, voltar à comunhão com Deus. Ele está apartado, em juízo, julgado e condenado. Ele precisa, no lado espiritual, pois isso é uma realidade que muitos não dão importância porque estão achando que a vida é só material. É só esse mundo físico aqui, morreu, acabou, vai para o purgatório, vai reencarnar, depois vive no paraíso aqui na terra, e tudo vai ser um mar de flores. As pessoas estão entendendo dessa forma, não estão buscando o que Deus revela na sua palavra sobre a realidade do ser humano após a morte. É muito importante ter esse conhecimento. E o homem está dentro de um juízo. Depois que sair desta vida temporal, deste mundo físico, ele parte para uma eternidade. Diz o texto lá em Hebreus 9:27. Depois da morte segue o juízo. A palavra de Deus vai revelar, lá em Romanos 5:17 e 18, que o juízo é para a condenação. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E esses que estão em Cristo, depois que morrem, eles vão para o descanso eterno, aguardar o período que vai se dar a ressurreição do corpo. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Que bem-aventurado, mais que feliz, são os que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. Mas a palavra de Deus também vai revelar, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 36, que aqueles que não têm o Filho de Deus, não têm a vida eterna. Mas o que sobra, o que resta, na realidade para estes, é o juízo e a condenação eterna. Morreu sem Cristo, segue ao juízo para a condenação eterna. Então, essa realidade espiritual, o ser humano tem que ir buscar, conhecer e crer, para que ele possa encontrar a porta que vai dar acesso a ele e a Deus, para ele sair dessa condição miserável, terrível, tenebrosa que ele está. Mas essa porta que dá acesso a Deus é uma só. Jesus vai dizer, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aí Jesus vai dizer, se alguém, se condicional ao indivíduo que encontrar essa porta e entre por ela, é condicional. É preciso encontrar a porta e entrar pela porta para ter a salvação. É o que Jesus vai dizer. Se alguém entrar por mim, que é a porta, Jesus vai dizer, salvar-se-á.
Jesus vai mostrar onde está a salvação do homem, o que é a salvação. É o livramento do homem para que ele saia do juízo da condenação. Jesus vai mostrar onde é que o homem vai encontrar isso. Onde o homem vai ter o acesso a essa salvação. Entrando por ele, que é a porta. A porta. Não uma de muitas portas, porque para o homem ter acesso a Deus e a vida com Deus, a salvação de Deus, só há uma porta. Uma porta. Não existe outras. É uma porta. E essa porta é Jesus. Essa porta não é uma religião. Essa porta não é uma igreja. Essa porta não é uma vida de sacrifício, flagelos, penitências, dentro de nenhuma religião. Essa porta de acesso a Deus que leva o homem à salvação não é uma vida de penitências, flagelos, de boas obras, de caridade, dentro dessa ou daquela religião. Só há uma porta para o homem ter acesso a Deus. E essa porta é Jesus. E como eu faço, irmão Wellington, para entrar por essa porta? Como eu encontro esta porta? É aí que eu vou te mostrar a tua grande necessidade. Que tu precisa ser prudente para que tu encontre esta porta. Como é, irmão Wellington, que eu encontro esta porta? Como é, irmão Wellington, que eu entro por esta porta? Primeira coisa que você precisa conhecer e entender é que esta porta, você nunca vai ter o conhecimento dela se não for pela mensagem do Evangelho. Mas não é o Evangelho da igreja evangélica. Não é o Evangelho da igreja católica. Não é o Evangelho de religião, de padre, de pastor, de papa ou de líder religioso de instituição religiosa nenhuma. É o Evangelho que é as boas novas, a informação que Cristo trouxe para nós. O Evangelho de Cristo. É nesse Evangelho você tem que buscar o conhecimento para a vida com Deus por aquilo que Jesus ensinou. Não é por aquilo que ensinam os líderes religiosos dentro das igrejas. Você só vai ter o conhecimento dessa porta pela mensagem do Evangelho para ouvir. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a mensagem do Evangelho. E quem crê nela será salvo, guiando-se. Crer é se converter, é guiar-se nessa mensagem. Foi o que Jesus disse em Marcos 16:15. Então você só pode ter o conhecimento e encontrar essa porta se você seguir a informação e a direção do Evangelho de Cristo. Para que a sua vida saia do perigo que você está correndo de partir deste mundo para uma eternidade de juízo e condenação eterna. Isso é terrível na vida do ser humano. Irmãos, isso é tão terrível que Deus não se agrada na morte do ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que não creu em Jesus, que não creu na palavra de Deus, que permaneceu na mentira. Por isso foi condenado e julgado, como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Esses são os ímpios que vão morrer em condenação e Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer? Que esse ímpio se converta e viva, tenha a vida eterna, seja livre da condenação. Mas não é se converter a uma instituição religiosa, a uma ideologia de dogmas de crença de igreja. Não é se converter a uma vida devota, vivendo a formalidade religiosa, por meio de sacrifício, de penitência, de flagelo, de obrigações. É se converter a Cristo, voltando a Ele, pela direção da palavra dEle. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem, porque a salvação é uma realidade que Deus mostra para o homem, como também a condenação é uma realidade que Deus também mostra para o homem. E o homem tem que tomar uma decisão para mudar o seu destino, para mudar a sua situação, para sair da direção que ele está. Deixa eu atender aqui, portaria. Diga aí, seu Ian. Léo. Ah. Eita. Eita, aí complica. Aham. Entendi.
Aí tá bom, tá certo. Eita, aí tá certo. Tá ok, Silvia? Tá bom, tá bom. Bota aí na pregação, tá certo, tá bom. Amém, 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 amém. Tá certo. Estou aqui no trabalho, gente, mas a palavra, o ensinamento está indo para vocês. Os moradores ligam de já está pregando, né, seu Hélio? Eu digo, prega aí, irmão. Bota eu aí incluído nessas orações na pregação. O povo sabe, aqui onde eu trabalho, eu tenho a graça de Deus. Eu estou aqui, se fosse outro prédio, eu já estava sendo demitido. Porque eu estou saindo da minha função. Mas eu faço isso aqui porque Deus me deu graça aqui para pregar o Evangelho. E eu estou aqui pregando para você, levando a verdade e a luz para esclarecer o teu entendimento. Vamos lá? Continuar? Então, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, do homem que está dentro dessa condenação. Ele quer que o homem se salve. Mas como é que o homem pode se salvar? Vindo ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, salve vindo ao conhecimento da verdade. Verdade essa que é Jesus. Não é uma regra de dogma, de crença, de vida do legalismo religioso, irmão. A verdade que nós precisamos conhecer para a nossa salvação é Jesus Cristo. O que Ele ensinou, o que Ele mostrou, a direção que Ele nos dá para chegar a Deus, para estar em Deus, para ser recebido por Deus, para estar em comunhão com Deus. Qual foi a direção que Jesus deu? Jesus mandou alguém ir para aquela ou aquela outra igreja que dizem que é a verdadeira, onde tem salvação? Jesus mandou alguém para a igreja católica que dizem que é a verdadeira igreja de Cristo, que ele fundou na terra? Primeiro, Jesus não fundou nenhuma igreja, instituição. Segundo, a igreja católica romana é uma instituição de Roma, não de Cristo. Que já existia antes de Cristo esse paganismo. Essa instituição com essas doutrinas malditas. O que o diabo fez foi somente misturar o evangelho dentro dessa instituição, para o povo pensar que é de Deus, que a verdade de Deus está sendo pregada ali. Mas Jesus não estabeleceu, não deixou. Jesus não estabeleceu nenhuma instituição como um meio de você estar lá para encontrar Deus. Deus se encontra em Cristo. João 14,6. O próprio Jesus vai dizer. Pois não, seu Xande? Obrigado. Muita paz, muita saúde. Amém. Deixa eu sempre trabalhar. Manda os amigos aí que está chegando no carro para cá. Então aí você pode ir daqui a pouco. Meu Deus. Quando chegar para mim, pode pegar? Pode. Aí vai dar um. Ele está só trocando de lugar. Eu vou sair desse carro. Portaria. Chegou. Eu estava ligando para ele, mas não estava atendendo. Está aqui na portaria. Nada. Então é isso, gente. Esse é o trabalho que eu faço de informação, de esclarecimento, levando para o povo a verdade de Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir para chegar a Deus. É a verdade que Ele nos revela, mostrando por onde chegar a Ele. Nós não precisamos de igreja para chegar a Deus. Nós não precisamos de vida religiosa sacrificial, dentro de tarefa, de obrigação, de crença, de dogma, de objeto, de ritual, de cerimonial. Isso não leva ninguém a Deus. Deus não deixou esses meios para ninguém chegar a Ele. Nós precisamos ouvir a verdade que liberta, o Evangelho, para ter o conhecimento, a direção do caminho para Deus. Caminho esse, que é Jesus Cristo. João 14,6. Jesus vai dizer, eu sou. Ele é o quê? Dentre muitas coisas importantes que Jesus mostrou que Ele é, não é ali, nem aquilo, nem aquilo outro, é Jesus. Você quer o caminho para Deus? É Jesus, não é igreja, não é vida religiosa, dentro de religião nenhuma. Você quer conhecer a verdade de Deus? É Jesus. Não é credo, nem dogma, nem doutrina de igreja nenhuma.
Jesus vai dizer, eu sou a vida. Você quer ter vida com Deus? É Jesus. Não é dentro de nenhuma instituição que você encontra e tem vida com Deus centralizado num ambiente religioso. Você quer chegar a Deus? É por Jesus. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você precisa crer nessa verdade que Jesus nos revela. Você precisa seguir e colocar a tua vida firmada na direção que Jesus deu para a gente chegar a Deus o Pai. Não foi a igreja A, não foi pela igreja B. Jesus não deu nenhuma direção para ninguém ir para igrejas evangélicas para encontrar Deus, nem para igrejas católicas para encontrar Deus, nem para a igreja de Mórmon, nem religião de Testemunho de Jeová, nem coisa alguma. A direção que Jesus nos deu para chegar a Deus o Pai é nele e por Ele, irmãos. E é isso que Deus quer, que a gente conheça essa verdade, para que a gente venha a ser salvo, irmãos, amigos, que precisa encontrar o caminho, a direção para Deus, entrando pela porta que vai dar acesso a Ele. Quantos estão perdidos de Deus, achando que estão entrando, que estão seguindo, que estão guiados, que estão na graça e na proteção de Deus, por meio das portas da religião? Não é por meio de nenhuma religião que tu vai chegar a Deus, nem de nenhuma igreja. Quantos estão perdidos e se perdendo cada dia mais de Deus? Dentro das religiões, que estão ali entendendo que ali é o lugar verdadeiro, ali é o lugar de servir a Deus, ali é o lugar de estar em Deus, ali é o lugar que eu encontro a Deus, ali é o lugar da proteção de Deus, ali é o lugar que Deus me abençoa. Quantos estão perdidos nessa mentira? Cada religião se denomina a detentora de Deus. Você só encontra Deus dentro dela. É isso que elas pregam. Você só encontra Deus dentro dela. Se você não tiver em determinada religião, não é de Deus. Porque a verdadeira é ela. A de Deus é ela, a das outras não. Nenhuma religião é de Deus. Porque Jesus não fundou, nem estabeleceu nenhuma religião, nem igreja. Nem religião católica, nem igreja católica, nem evangélica, nem budista, nem mórmon, nem testemunho de Jeová. O que Jesus estabeleceu foi a verdade no conhecimento do homem perdido que estava preso. E aquele que creu na verdade foi liberto e segue a verdade, está nele. A verdade é Jesus. Foi isso que Jesus trouxe para o homem firmar sua vida com Deus, estando alicerçado nele. A rocha, onde a igreja, que somos nós, pessoas, está alicerçada, não é Pedro, não é apóstolo, não é religião, não é objeto, não é sacrifício, não é penitência, não é voto, não é flagelo, não é nenhuma obrigação religiosa, não é culto, não é cerimonial. A rocha que é a nossa vida para estar firmada em Deus é Jesus, a sua palavra. Não é nenhum homem, nenhum mediador, nenhum ambiente religioso, nenhum culto, nenhum cerimonial. É Jesus, irmãos. Ele é a rocha, aonde a igreja, que são pessoas, deve estar firmada para estar em Deus. Não é dentro de nenhuma religião, como estão aí pregando. O que Deus quer de nós, irmão, é que a gente venha ter o conhecimento. Mas, irmão Hélio, como é que eu vou ter esse conhecimento? Deus faz com que chegue a você o conhecimento do caminho para você chegar a Ele. Deus vai fazer com que você tenha, seja informado, seja anunciado, seja comunicado a você a verdade, que você vai conhecer o caminho por onde chegar a Ele. Deus vai fazer com que você tenha essa oportunidade, receba esse conhecimento. Agora, crer ou não, é você que vai escolher se crê na verdade para se salvar, ou se continua na mentira pensando que é a verdade e se perder no final. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crê será salvo. Essa é a ordem que Jesus deu à igreja. Jesus não mandou seus discípulos abrir e fundar a igreja. Jesus mandou seus discípulos, que é a igreja que está fundada nele, pessoas, pregar o evangelho, para o homem crer e ser salvo. Jesus não mandou ninguém para a igreja para ser salvo. Jesus não colocou uma igreja para ninguém estar nela para ser salvo. Jesus mandou pregar o evangelho para que todo aquele que nele crê seja salvo. E quem não crê permanece condenado. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos compreender.
o conhecimento de Deus que Ele quer que nós tenhamos, só vamos conhecer no Evangelho. Só vamos ter esse conhecimento no Evangelho, não em nenhum outro canto. Então que Deus te abençoe, que você possa ser esclarecido com o Evangelho para o teu entendimento. Vamos lá. Chegou não, dona Graça? Que esse Evangelho chegue até você. Que esse Evangelho seja comunicado a você. Irmãos, eu acho interessante, e eu me pego nisso, e eu coloco minha perseverança nesse conselho, nessa advertência, que o apóstolo Paulo, ele deu aos irmãos que estavam na cidade de Corintos, que é chamada a igreja de Corintos, que eram os irmãos, não era uma denominação, era as pessoas que estavam com a fé em Cristo, que habitavam na cidade de Corintos, os santificados por Cristo, a igreja de Deus. E Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios 1, versículo 2. Então, irmãos, eu acho interessante que Paulo vai dizer aos crentes que creram em Jesus, os cristãos que estavam em Cristo na fé, depois de ouvir o Evangelho. Eu só posso ter a fé que me leva a alcançar o dom gratuito de Deus pela mensagem do Evangelho. Se eu ouvir o Evangelho e crer e seguir a direção do Evangelho, aí eu encontro salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé é essa? A fé na mensagem do Evangelho. Então Paulo ele vai pregar, advertindo os irmãos, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Observem o que Paulo vai advertir. Paulo vai dizer: irmãos, o Evangelho que eu vos tenho anunciado, no qual vocês creram, receberam e permanecem, pelo qual vocês serão salvos, condição, se permanecer nesse Evangelho, como eu tenho pregado a vocês. Porque tem outros pregando aí outras coisas que diz que é de Deus. Tem outros pregadores, mensageiros que se denominam homem de Deus, que estão pregando outra mensagem, que estão levando outra informação, que estão levando outra direção, outro conhecimento para vocês, que não é o que Cristo nos trouxe, o Evangelho. Tem muita gente aí pregando um Evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição, levando muitos a se perder nesses ensinamentos, apostatando da fé, sendo reprovado da fé, voltando novamente às trevas, porque Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2, que se os irmãos não permanecessem naquele Evangelho que Paulo pregou, não seriam salvos. Pois não, senhora? No momento não, a gente está aqui, mas no momento está sem rede no momento. Então é isso que nós precisamos. Eu vou encerrar porque há muitas interrupções, o vídeo fica muito ruim. Mas nós temos que ser informado com a verdade de Deus, ser conduzido e dirigido com a verdade de Deus, para que a gente possa verdadeiramente estar guiado na direção de Deus. Essa direção é pelo Evangelho, não é por igrejas nenhuma, não é por religião nenhuma, não é por líderes religiosos nenhum, é por Jesus, a verdade de Deus, a luz de Deus, por onde vamos ter o conhecimento e a direção verdadeiramente para uma vida guiada, conduzida na direção de Deus e indo para Deus. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam ser prudentes, não fiquem retidos nesses ambientes
recebendo essas instruções que não condiz com o Evangelho de Cristo, vão buscar conhecer a verdade para que por ela sejam libertos. Essa verdade é Jesus e o Evangelho que ele pregou. Amém?